Boa tarde, senhores, boa tarde, senhoras. Eu sou a professora Tayane e essa semana nós vamos estudar o capítulo 4, a história dos mapas e as novas tecnologias. Com essa aula de hoje, vocês conseguirão resolver a atividade 6 do segundo bloco. Então, vamos lá para a nossa aula. Bem, a nossa aula de hoje é sobre cartografia, né? O que é a cartografia? O que ela tem a ver com a geografia? Para que ela serve? Qual é a utilidade prática no nosso dia a dia? Para que a gente precisa dessa área aí do conhecimento? Bem, a cartografia é a técnica de confeccionar mapas. É a arte de construir mapas a partir de observações diretas ou do emprego de dados. Ela representa o poder e ela pode ser utilizada para algumas coisas. Eu coloquei aqui 3 exemplos. Estratégias de guerra, conhecer e pontuar riquezas naturais, apontar os melhores espaços para as atividades agrícolas. É óbvio que a cartografia, né, e os mapas, como consequência, eles têm inúmeras aplicações. A gente pode utilizar para as mais variadas coisas. Eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos mais usuais, né, que a gente observa de aplicação do conhecimento cartográfico. Bem, onde surgiu a cartografia e como que ela surgiu? Desde a pré-história, já existem registros, né, de produção de mapas. Óbvio que eram mapas bem simples, que retratavam áreas muito pequenas, mas já era uma localização de uma determinada área e, por conta disso, apesar de não ter todos os elementos que os mapas modernos têm, a gente considera que os primeiros mapas surgiram na pré-história. Então, esses primeiros mapas, eles muitas vezes apareciam lá a localização de um lugar que era muito importante, por exemplo, uma fonte de água, uma caverna, coisas que pudessem facilitar a sobrevivência da população de um lugar. E era comum ter nesses mapas registro também dos animais, né? Que o homem tinha conhecimento naquela época. Já na Idade Antiga, a gente vai observar que a contribuição de 3 povos diferentes para a construção do conhecimento cartográfico, né? Tem a colaboração dos chineses. Os chineses eles criaram aí os primeiros mapas de orientação, localização e delimitação de fronteiras. Tem também a colaboração dos mesopotâmios, com mapas em discos de madeira como esse que eu trago aqui para vocês. E a colaboração dos gregos, né? Noção de esfericidade, ou seja, já na Grécia Antiga já se sabia que a Terra não é plana, né? Nosso planeta ele tem um formato aí que lembra uma esfera chamada de geóide. Lá na Grécia Antiga também eles criaram um sistema muito parecido com o sistema de latitude e longitude que nós estudamos na aula passada. E é lá da Grécia Antiga o primeiro mapa mundi que se tem conhecimento, feito por Estrabão, com base nos estudos de Eratóstenes. Esse mapa ele é de 25 antes de Cristo. E aí vocês devem estar se perguntando, professora, mas esse mapa está dizendo que é mapa mundi, mas não aparece o mundo inteiro. Por que não aparece o mundo inteiro nesse mapa? Porque nesse período aí, a população dessa região que a gente chama de Velho Mundo, que é África, Ásia e Europa, eles não tinham conhecimento que existiam outras áreas no planeta, como, por exemplo, o continente americano, o continente oceânico e o continente antártico, né? Então, eles retrataram o que eles conheciam, e nem mesmo toda a totalidade desses continentes. Eu fiz aqui essa marcação para vocês em um mapa mundial atual. Esse círculo em vermelho, ele demarca mais ou menos a área representada por Estrabão nesse mapa mundi. É óbvio que há uma distorção das formas e do tamanho dos lugares, mas a gente já consegue observar algumas coisas muito parecidas ou representativas com o que a gente conhece hoje. Por exemplo, esse pedaço aqui, que é a Península Arábica, né, que fica ali entre o continente africano e o continente asiático, bem aqui. A gente observa já a Itália
aqui está com o nome de Roma, né? Nesse período do Império Romano, com o formatinho que a gente bem conhece da bota, né? A Itália fica bem aqui. Ele já tinha uma noção que o Reino Unido, né? Que a Grã-Bretanha era um conjunto de ilhas situada nessa região aqui. Então, assim, já existem algumas formas desse mapa que se assemelham com a realidade e com os mapas que são produzidos atualmente. Vale lembrar que, como eu falei lá no começo da aula, existem basicamente duas técnicas de confecção de mapas: a observação direta e através da coleta de dados. Esse mapa de Estrabão, ele foi confeccionado a partir da observação direta. Então, o Estrabão ou ele visitou todos esses lugares, ou ele se baseou em relatos de pessoas que visitaram, tá? Aí a gente tem aqui o Mapa Mundi de Johann Schnitzler, é um alemão. Esse mapa ele é de 1482. E ele é um mapa mundi já um pouco mais parecido com o mapa mundi atual. Mas a gente nota que a ausência do continente americano. Observem a data em que ele foi produzido, 1482, bem antes de Colombo e Pedro Álvares Cabral virem para a América. Então, esse mapa mundi ele ainda não retrata nem o continente americano e não retrata também o continente oceânico e a Antártica. A gente observa que a representação do continente africano, a Europa e o continente asiático. Esse mapa, né, do Schnitzler e outros mapas que foram produzidos nesse período aí do fim da Idade Média e início da Idade Moderna, eles foram extremamente importantes para as grandes navegações e para o traçado, né, de novas rotas de navegação. Só relembrar aqui um pouquinho da história. Vocês devem lembrar que por que os europeus eles navegaram nesse período aí? Eles estavam em busca, né, de especiarias que ajudam na conservação dos alimentos e também buscavam conquistar novos territórios. E não dava para pegar uma embarcação e sair navegando sem um destino traçado, sem um destino pré-definido. Então, esses mapas e alguns instrumentos, né, como, por exemplo, a bússola, o astrolábio, foram extremamente importantes para que as populações do Velho Mundo, em especial do continente europeu, tivessem conhecimento de outras áreas do planeta, como eu já falei, né, do continente americano, do continente oceânico e também da Antártida. Atualmente, esse é o nosso mapa mundi, né? Ele é dividido em um sistema chamado de coordenadas geográficas, onde a gente tem linhas horizontais, chamadas de paralelos, e essas linhas elas vão indicar as latitudes, sendo que o paralelo principal é essa linha que está marcada aqui de vermelho, que é a linha do Equador. E temos a linha vertical, principal, nesse caso aqui é o meridiano de Greenwich, temos outros meridianos. Então, esse aqui é o nosso mapa atual. Este mapa atual, ele já não foi feito com a observação, né? Uma pessoa hoje, para ela elaborar, uma instituição para elaborar um mapa, ela não precisa visitar o planeta inteiro para colher as informações na hora de confeccionar um mapa. Então, como é que os mapas são feitos atualmente? Atualmente, existem muitas técnicas mais modernas, né? E muito mais rápidas na hora da gente confeccionar os mapas. Hoje são comuns, né, a produção e a utilização dos chamados mapas digitais, da aerofotogrametria e do sensoriamento remoto. Tá? O que é cada uma dessas coisas? Vou começar pela aerofotogrametria. Eu trouxe aqui para vocês uma foto, né, do processo de produção das fotografias por aerofotogrametria. Então, é colocado uma câmera, né, ela tem toda uma especificação para esse fim.
Essa câmera ela é instalada ou em um avião e tem uma técnica mais moderna que utiliza drones. Então, essa câmera ela é instalada e aí é feito um plano de voo e ela passa, o avião ou o drone ele passa por cima de uma determinada área, fotografando essa área. Posteriormente, essas fotos elas são juntadas, são unidas, é jogado em cima o sistema de coordenadas geográficas e a partir daí a gente tem um mapa digital, né? Uma outra forma de produzir os mapas digitais é através do sensoriamento remoto. Os satélites, né? Existem satélites que estão aí em órbita ao redor do nosso planeta, que eles são capazes de captar não só a superfície do terreno, mas também o que está no subsolo. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, é só me chamar lá no WhatsApp. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.